Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar agora sobre segurança pública. Dentro do direito constitucional, ainda falando sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas, nós temos uma estrutura chamada de segurança pública. Ela está prevista no artigo 144 da Constituição e é quando a gente conversa sobre polícias, guardas municipais, agentes de trânsito, todos fazem parte daquilo que nós chamamos de segurança pública. Vamos lá? Olha só, o que a gente tem de bacana aqui? A Constituição Federal trata da segurança pública no artigo 144. Um artiguinho só na Constituição para você conversar comigo e estudar para a tua prova sobre segurança pública. Tá achando que vai ser moleza? Nem tanto, mas a gente vai tentar desossar isso aqui o máximo possível. É dever do Estado e responsabilidade de todos a segurança pública. É dever do Estado e responsabilidade de todos a segurança pública. Quando a gente fala em dever do Estado, na verdade é um monopólio estatal. A segurança pública é um monopólio. Tá? É o Estado que presta segurança pública. A atividade de segurança privada não é segurança pública. A atividade de segurança privada, como vigilantes armados, por exemplo, é segurança patrimonial. Segurança do patrimônio privado. Aqui não. Aqui eu tenho segurança de toda a sociedade. É direito de todas as pessoas ter acesso à segurança pública. Perceba que segurança pública não é só um direito, é um dever também. Eu tenho o dever de colaborar com a segurança pública. O que quer dizer isso? Eu não posso ser da bandidagem, eu não posso me ligar à criminalidade por achar que é livre a minha iniciativa. Não, é livre a iniciativa desde que ela seja legal, desde que ela seja constitucional. Aqui não. Aqui não. A segurança pública exige que eu ande na linha. É um dever que eu tenho. E eu tenho o direito de ser protegido pelo Estado. Ter proteção no meu patrimônio também. A finalidade da segurança pública é a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e o patrimônio. Perceba que não é só uma questão de manter a ordem pública ou a paz social, né? Manter a integridade das pessoas e o patrimônio das pessoas. Apenas na questão patrimonial é que eu tenho uma atividade muito semelhante entre a segurança privada e a segurança pública. Porque a segurança privada, como eu disse, ela tem por finalidade específica a proteção patrimonial de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Agora, a segurança pública não. A segurança pública ela tem a obrigação de manter a ordem pública, a incolumidade das pessoas e também a patrimonial. Executada pela administração pública direta por intermédio de órgãos federais, estaduais, distritais e municipais. Aqui é que eu falo de um monopólio estatal. Na verdade é uma atividade administrativa exclusiva. É uma atividade administrativa exclusiva. A segurança pública, a atividade policial, ela é exclusividade do Estado. Por isso é que o Supremo tem decidido que o policial não pode fazer greve, o policial civil não pode fazer greve, o policial militar não pode fazer greve por disposição expressa da Constituição, né? Essa é a essência desse assunto. Mas que polícias são essas? Na verdade, quem são as forças, quem são os órgãos, qual é a estrutura daquilo que nós conhecemos como segurança pública? A segurança pública no Brasil se divide nesses dois grandes grupos, polícias e os outros. Os outros eu lembro do Lost, assistiu a série Lost? Pois é, não perca seu tempo. Mais de 120 horas de vídeo para um final ridículo. Estrutura de segurança pública, polícia e os outros. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia e Bombeiro Militar. Isso aqui são forças policiais. Aqui são os outros. Quem são os outros que fazem parte da estrutura de segurança pública? Guarda Municipal e agente de trânsito. Tudo bem? Beleza? A gente vai estudar sobre cada uma dessas e cada uma daqueles. Mas eu tenho que entender que polícia é só essa coluna aqui.
Aquilo lá não é polícia. Não pode ser polícia e não pode fazer o papel ou o trabalho ou a atividade da polícia. Aqui pode. Aqui não pode. As polícias federais, quais são? Polícia Federal ou Judiciária, Polícia Rodoviária e Polícia Ferroviária. Polícia Ferroviária, só no papel. Sim, porque até hoje não existe. Não tem. Polícia Rodoviária. São os caras que cuidam da ordem e da paz e da regularidade das rodovias públicas federais ou rodovias federais concedidas para iniciativa privada. Atuação da Polícia Rodoviária Federal. E lá em cima, a mais famosa de todas, a Polícia Federal. Também conhecida como Polícia Judiciária da União. Polícia Federal ou Polícia Judiciária da União. Extremamente importante. Pode investigar. Cumpre ordem judicial de prisão, busca e apreensão, interceptação telefônica. Esta aqui é chamada de polícia judiciária porque ela participa das investigações, na verdade ela é que conduz as investigações em sede de inquérito policial. É ela que cumpre uma ordem do juiz numa ação penal para prender uma pessoa, para buscar e apreender uma pessoa ou coisas, ou para realizar, por exemplo, uma interceptação telefônica. Polícia Federal. A Polícia Rodoviária não pode investigar. A Polícia Rodoviária não pode cumprir ordem de prisão, de busca e apreensão ou interceptação telefônica. Por que isso? Porque ela não é uma Polícia Judiciária da União. Ela não é dotada de competência para agir como se fosse a Polícia Federal. E, estranhamente, em algumas situações eu vejo a Polícia Rodoviária Federal cumprindo ordens judiciais. Isso é muito complicado, porque o advogado da criminalidade ele vai dizer, olha, a execução da ordem judicial foi praticada por agente incompetente, ele não detém competência administrativa para realizar, por exemplo, uma prisão. Por ordem judicial, não. Prisão em flagrante ele pode. O policial rodoviário está lá na rodovia, abordou um ônibus, o ônibus está cheio de entorpecente. Vai prender todo mundo, até que se identifique o proprietário do entorpecente. Mas ele prende o ônibus, o entorpecente e as pessoas que estão lá dentro. E acabou, e vai todo mundo para a delegacia. Mas ele não pode abrir um inquérito policial e investigar isso. Aquela casinha, aquele posto policial na rodovia é uma delegacia, mas não é uma delegacia para investigar crimes. Ah, cabeça, mas eu vi um racha numa rodovia. Ah, um racha, a rodovia que vai para Brasília, que é uma pista muito boa, espetacular. Aí tinham dois carros lá apostando, fazendo um racha, né? Tinha uma Mercedes e uma BMW, andando a 200 por hora. E a polícia pegou no radar, a 200 por hora os dois carros, parou os dois e prendeu todo mundo, porque é crime. Disputar rachas em vias públicas é crime. Prendeu em flagrante. Então, como estava numa rodovia federal, e foi a Polícia Rodoviária Federal que deu o flagrante, ela vai poder abrir o inquérito policial rodoviário federal para apurar o crime. Não, lógico que não. O crime foi cometido numa via federal, o crime de racha. A Polícia Rodoviária Federal deu o flagrante, prendeu os dois racheiros e os veículos e vai conduzir presos em flagrante, veículos apreendidos para a Polícia Federal mais próxima. E lá na Polícia Federal é que será aberto o inquérito policial federal para apurar a criminalidade no trânsito. Porque a Polícia Rodoviária Federal não é polícia judiciária. Galera, põe isso na cabeça, tá? Por mais que vocês vejam, escutem ou ouçam falar que a Polícia Rodoviária pode investigar, que a Polícia Rodoviária pode fazer as vezes da Polícia Federal, não pode. Em situações
normais de temperatura e pressão. Sim, porque tudo tem regra e exceção no direito constitucional, né? No direito de forma geral. Quando é que a Polícia Rodoviária pode executar uma busca e apreensão ou uma prisão? Quando ela for prestar apoio à Polícia Federal. A ordem foi dada à Polícia Federal. Gurizada, vocês vão entrar numa fazenda, encostado numa rodovia federal, e vão prender o proprietário da fazenda e vão prender 15 pessoas que trabalham lá e vão apreender. Uma coisa é prender, colocar na jaula, a outra é apreender, é buscar, né? Trazer consigo 50 trabalhadores mantidos como escravos. Eu prendo 15 que estão dominando os 50 e recupero a liberdade desses 50. Não tenho efetivo da Polícia Federal para tudo isso. Gurizada da PRF, vocês têm uma delegacia aí pertinho. Vamos lá, vocês vão dar apoio e vão ajudar no cumprimento da ordem. Outra situação que a Polícia Rodoviária Federal pode ser designada para cumprir ordens judiciais que seriam exclusividade da Polícia Federal. Força de Segurança Nacional. Mas aí eles não atuam como policiais rodoviários federais, eles atuam como Força da Segurança Nacional, que é uma outra situação. É uma função policial não, desculpe, é uma função de segurança de Estado que reúne diversas forças policiais para a mesma atividade. E a ferroviária, como eu disse, só tem no papel. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Vamos entender, vamos estudar agora a estrutura da Polícia Federal prevista na Constituição da República de 1988. Ela é uma base inicial para a discussão sobre a atividade policial no Brasil. É instituída por lei. A Polícia Federal, apesar de prevista na Constituição, a sua organização se dá por lei. Ela é instituída por uma lei federal. É órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Possui as seguintes competências: apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, se dispuser em lei. Apurar infrações. Inquérito. Opa, ficou feio, hein? Inquérito policial. Apurar infrações, eu tenho inquérito policial. Todas as infrações penais que digam respeito a interesses federais serão apurados pela Polícia Federal. Ordem política, Polícia Federal. Em detrimento de bens ou serviços da União ou de suas entidades autárquicas. Eu estou falando de autarquias e empresas públicas. Não estou falando de sociedade de economia mista. Porque a criminalidade contra a sociedade de economia mista não é responsabilidade da Polícia Federal. Por exemplo, um assalto ao Banco do Brasil. Levam 2 milhões do Banco do Brasil. Um roubo, né? Ao Banco do Brasil. Quem vai investigar é a Polícia Civil e não a Polícia Federal. Agora, se o mesmo roubo for praticado na Caixa Econômica Federal e levarem os mesmos 2 milhões, quem investiga é a Polícia Federal. Por que isso? Disposição expressa da Constituição. As empresas públicas federais são a investigação em caso de criminalidade contra empresas públicas federais são investigadas pela Polícia Federal, ao passo que em sociedade de economia mista não. Aí vai para a Polícia Civil. A prática de crimes que tenham repercussão interestadual ou internacional e exija a repressão uniforme. Quem investiga é a Polícia Federal. Não quer dizer necessariamente que o fato da Polícia Federal investigar obriga o Ministério Público Federal ou a Justiça Federal a tratar do assunto. Porque mesmo sendo interestadual ou internacional a criminalidade, ou melhor, a interestadual, melhor dizendo, né? Quando for interestadual a criminalidade, não quer dizer que é o Ministério Público Federal e a Justiça Federal que vai atuar.
Pode-se passar isso para Polícia Civil, desculpe, para a Justiça Estadual ou MP estadual, tá? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que quem tem competência para apurar infrações, competência de investigação, é a Polícia Federal. Prever e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Aqui é importante observar que eu estou falando de tráfico ilícito de entorpecente, mas o tráfico internacional. Tráfico internacional. Porque o tráfico interestadual ou intermunicipal, ou seja, o tráfico nacional, não é competência da Polícia Federal. A competência da Polícia Federal, a competência investigativa, é para tráfico de entorpecentes internacional, ou seja, drogas que vêm de fora do país ou drogas que o Brasil está mandando para fora, está exportando, né? Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. Olha que interessante. Nos aeroportos, quem vai estar atuando é a Polícia Federal. Nos portos, quem estará atuando é a Polícia Federal. E nas fronteiras, quem atuará também será a Polícia Federal. Lembre-se de Foz do Iguaçu. A gurizada vai lá, compra um monte de coisa e traz para o Brasil sem pagar imposto. Crime de descaminho. Ou cabia assim que era contrabando. Meu amigão, contrabando só acontece... O contrabando só acontece quando o produto estrangeiro adquirido ele é de comércio produzido no Brasil. Desculpe, é de comércio proibido no Brasil. Tá? Essa é a grande diferença entre descaminho e contrabando. O descaminho, eu tenho um produto adquirido no exterior, o comércio dele é permitido no Brasil, mas eu não paguei impostos sobre aquele produto, imposto de importação. Agora, o contrabando não. Eu vou ao Paraguai e compro cigarro paraguaio. Ou melhor, eu compro cigarro comercializado no Paraguai. Esse cigarro é proibido ser trazido para o Brasil. Não pode. E se eu trouxer, é contrabando. É diferente do descaminho, né? O cigarro que é vendido no Paraguai, via de regra, ele é proibido aqui no Brasil. O Brasil não quer aquele cigarro aqui. Existem muitos produtos que são proibidos o comércio dele no Brasil. E se eu trouxer, eu tenho crime de contrabando. Existem outros produtos estrangeiros que eu permito o comércio no Brasil desde que se pague o imposto de importação. Aí eu trouxe o produto e não paguei o imposto de importação. Então eu tenho o descaminho. Em qualquer dessas situações, seja contrabando ou descaminho, quem atua é a Polícia Federal. Exercer funções de polícia marítima e aeroportuária de fronteiras. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Isso quer dizer que Polícia Rodoviária Federal não vai fazer papel de Polícia Judiciária da União. Polícia Ferroviária Federal não fará o papel de Polícia Judiciária da União, porque é uma atividade exclusiva da Polícia Federal. Entenda isso, meu amigão. Porque com esse raciocínio, você não vai cair na besteira de dizer que a polícia rodoviária pode efetuar prisões, pode fazer buscas e apreensões mediante ordem judicial. Não, quem faz é a Polícia Federal, é uma atividade exclusiva deles. A atividade exclusiva é de Polícia Judiciária da União. Isso não quer dizer que é só a Polícia Federal que pode investigar questões criminais de interesse federal. Esse é um outro ponto importantíssimo da nossa matéria. Por que é importante? Olha só, apesar da Constituição falar que a função de Polícia Judiciária da União é exclusiva da Polícia Federal, a Constituição não está dizendo que investigações federais só serão realizadas pela Polícia Federal. Porque o Ministério Público Federal pode investigar. Uma CPI pode investigar questões federais.
O Congresso Nacional, o Senado, a Câmara dos Deputados podem criar CPIs que façam investigação de crimes federais. Não tem problema nenhum. O Ministério Público Federal investiga crimes federais. Não tem problema nenhum. O que nem a CPI nem o Ministério Público Federal pode fazer é a função de polícia judiciária da União, que é aquela que vai receber a ordem de prisão para ser cumprida, é aquela que recebe a ordem de busca e apreensão, aquela que recebe a ordem para fazer uma interceptação telefônica, porque essa é a polícia judiciária da União. E só a Polícia Federal pode fazer isso. Outras instituições não podem. É uma competência exclusiva e indelegável. Agora, eu posso pedir apoio de outras forças policiais. Eu posso pedir apoio para a segurança nacional. Tudo bem, é apoio, é auxílio, mas eu não delego a competência continua sendo minha. Existe uma situação bem interessante que é a da Força Nacional. A Força Nacional não é a estrutura integrante da segurança pública no Brasil, tá? Não é. Mas a gente bem sabe que em situações especiais o governo federal pode reunir uma Força Nacional e colocar para restabelecer a ordem em determinado ponto no país. Mas eles não exercerão atividade de polícia judiciária da União, de forma alguma. Aqui a gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal resumindo exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, que é o fato de que nós a atividade judiciária da União, a atividade de polícia judiciária da União não é exclusividade, não impede, melhor dizendo, não impede a atuação na investigação pelo Ministério Público Federal. Olha só, a cláusula de exclusividade não inibe a atividade de investigação criminal do Ministério Público. Mas o que eu estou falando? Não inibe a atividade de investigação. Não tem nada a ver com a atividade de polícia judiciária da União, que continua sendo exclusividade da Polícia Federal. O Ministério Público, por exemplo, não vai realizar nunca atividade de polícia judiciária da União. Quem realiza isso é a Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal, organizada por lei, assim como a Polícia Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Competência, ó aqui, ó, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Você está vendo aqui Polícia Judiciária da União? Você está vendo aqui investigação criminal? Você está vendo aqui cumprimento de ordem judicial de prisão, busca e apreensão, interceptação telefônica? Não, você não está vendo, meu amigão, porque eles só têm a função de patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Patrulhamento ostensivo. Manter a ordem pública nas rodovias federais. Rodovia federal não é rodovia estadual. Rodovia federal não é rodovia municipal. A Polícia Rodoviária Federal não pode ser chamada, por exemplo, para conter um distúrbio num posto de gasolina, numa chácara próximo da rodovia. Não. Por que não? Porque não é papel deles, não é função deles. Quem contém distúrbios públicos é a Polícia Militar. Nem a Polícia Civil tem que fazer isso, é a Polícia Militar. É lógico. Se a Polícia Militar não estiver dando conta do recado, ela chama todo efetivo de segurança pública possível. E aí, para dar apoio, vai toda a galera. Mas não teremos uma operação comandada pela Polícia Rodoviária. Por quê? Porque é inconstitucional. E eu já vi isso. No Mato Grosso do Sul, a Justiça Federal determinou que a Polícia Rodoviária Federal fizesse a busca e apreensão de equipamentos contrabandeados por uma quadrilha. Interessante isso, né? E aí quem foi realizar a busca e apreensão, comandou toda a operação, mobilizou toda uma estrutura policial, foi a Polícia Rodoviária. E os caras da Polícia Rodoviária chegaram na PRF fardados com ordem de busca e apreensão, cataram os equipamentos eletrônicos, acharam a quadrilha, prenderam a galera e levaram embora. Padrão Polícia Federal. Resultado. Os advogados alegaram o quê? Ausência de competência para cumprimento da ordem judicial. Prisões nulas. Apreensões
nulas. Veja que lindo isso. Né? A operação que custou extremamente caro para o contribuinte, ela foi declarada. O azar dos presos é que foi declarada a nulidade da prisão, sim, por ordem judicial, mas aí o Ministério Público Federal falou, ó, tudo bem, tá certo, a prisão é nula, a busca e apreensão é nula, mas vocês não vão embora não. Mas por que não? Não serão soltos, porque houve uma prisão em flagrante, vocês estavam em situação de flagrante, vocês mantinham em depósito produtos contrabandeados. E pelo flagrante, qualquer um do povo pode, e o Estado deve, efetuar o flagrante e colher as provas necessárias para a comprovação do flagrante. Então, o que os caras não deram sorte foi a vivacidade do Ministério Público Federal e falou, tudo bem, juizão, vai declarar a prisão como ilegal porque foi executada por agentes públicos desprovidos de competência para tanto, porque a Polícia Rodoviária não tem competência que é exclusiva da Polícia Federal, mas houve uma prisão em flagrante. Era uma situação de flagrante, eles mantinham em depósito produto contrabandeado, portanto fica todo mundo preso. E aí o juizão usou essa tática e fez o seguinte, declara a nulidade de toda a operação, né, os depoimentos colhidos, tudo isso foi jogado no lixo. Mas reconheço o flagrante como flagrante legal e converto em prisão preventiva. A galera ficou tudo na jaula. Mas nós tivemos um gasto público desnecessário. Sim. Poderia, se fosse feito pela Polícia Federal, ficaria tudo bonitinho, tudo em ordem, né? Polícia Ferroviária Federal não existe, essa que só tem no papel, será organizada por lei, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, quando houver lei, né? Subordinado ao governo do Estado. Não, que subordinado ao governo do Estado, tá louco? Tem nada de subordinado ao governo do Estado aqui. Subordinada ao ministro da Justiça e ao presidente da República. Beleza? Sussa, tranquilos? Vamos dar uma ajeitadinha nisso aqui para ficar bonitinho para você, né, meu amigão? Ninguém merece ter um slide feio desse. Pronto. Olha lá, subordinado ao ministro da Justiça e ao presidente da República. Competência, patrulhamento ostensivo de ferrovias federais. Só tem um detalhe, essa estrutura não existe, ela só está no papel. Né? Quem sabe talvez um dia o Estado faça um concurso para a Polícia Ferroviária Federal, mas está longe disso acontecer. Vamos lá falar agora sobre polícias estaduais? Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Clique lá